Fala galera, Matimon Online, sobre os canais do capítulo 298 do mangá de Boku no Hero. E o capítulo mostrou ainda mais consequências daquela grande batalha. E não apenas isso, como mostrou uma coisa muito estranha. Porque o capítulo começou tendo uma imagem de foco do Twice. E como a gente bem sabe, o Twice foi morto. Ou será que não? Mas acredito que tenha sido. Só que aqui vem outra coisa para deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. Porque aparentemente o Redestro se transformou em duas pessoas diferentes. E essa outra versão dele, que seria a versão empresarial, porque como todo mundo sabe, o Redestro literalmente tinha duas faces. A face dele de Redestro, que ele era o líder do Exército de Libertação, e também aquela face do empresário que apoiava as pessoas com quirks não tão convencionais. Só que até aí, tudo bem, era uma coisa mais psicológica do que uma coisa física. Só que aparentemente se tornou uma coisa física. Agora, como ela se tornou isso, aí eu já não sei. Porque foi mostrado nesse capítulo outro Redestro. Um Redestro que aparentemente estava em outro local, onde foi feita uma emboscada para ele pelo governo e por outros heróis, e com isso, esse outro Redestro também lutou e acabou sendo derrotado. Só que, quando ele foi derrotado, o corpo dele estava se desfazendo. Ou seja, era um clone. Mas agora, quem fez esse clone? Porque o Twice está morto. Ou é isso que a gente acha? Pode ter sido a Toga? Pode ter sido, porque ela poderia muito bem ter um sangue do Twice e copiado a habilidade dele. Poderia. Na verdade, seria até inteligente já ter guardado o sangue do Twice, mas não temos como afirmar isso. Mas antes de sumir, esse clone do Redestro falou o seguinte, que o que eles buscam de verdade é a ordem sem ordem, que seria a verdadeira liberdade, e que as sementes já estão plantadas. E realmente as sementes estão plantadas, que basicamente é aquela ideia de que os heróis não são tudo isso, nem todos os heróis são corretos e bons. E isso foi feito durante a guerra, que acabou acontecendo do Endeavor ser desacreditado, do Hawk ser desacreditado. E, cara, realmente foi plantada a semente da dúvida sobre o que é o certo e o que é o errado, sobre quem define o que é a coisa certa a se fazer e o que é a coisa errada a se fazer. Inclusive, logo após isso, foi mostrado o plano do All For One sendo posto em prática. Literalmente, o All For One, junto com os Nomus e junto com as pessoas que fugiram de Tártaros, acabaram invadindo outras 7 prisões. E os presos de 6 dessas prisões acabaram escapando. Ou seja, literalmente um exército criminoso está nas ruas. Mas galera, como a fuga agora não se resume mais ao Tártaros, será que nós veremos outros criminosos menores de volta à ação? Porque ao longo de Boku no Hero tiveram várias prisões de alguns super vilões ali meio fraquinhos. Então, quem sabe eles não voltem a aparecer novamente, que inclusive seria muito legal. Só que ao mesmo tempo isso é muito preocupante, porque literalmente o All For One está reunindo um exército gigantesco e um exército de criminosos muito fortes, que é bem diferente do Exército de Libertação, porque lá eram tipo pessoas normais lutando por um desejo. Aqui com o All For One são criminosos lutando só porque eles querem, ou seja, literalmente esse exército agora é muito mais perigoso que o anterior. E se aquele anterior deu trabalho para os heróis, esse de agora com certeza vai ser muito, mas muito mais difícil e digno de uma guerra final. E logo após isso aparece uma cena do Shigaraki conversando com o pessoal da Liga dos Vilões, só que nessa hora o Spinner vai e fala o seguinte, que aquele não era a pessoa para quem ele jurou lealdade, que no caso seria o Shigaraki. Só que na verdade o Shigaraki ainda está desacordado, e quem está ali é o All For One, ou seja,
quando será que o Shigaraki irá voltar? Porque no capítulo passado ele acordou, ficou extremamente zangado do Alforone estar usando o corpo dele, mas aparentemente ele não conseguiu tomar o controle de volta e o Alforone ainda está dominando. Mas ele também falou o seguinte, que era pro Spinner ficar tranquilo porque ele iria respeitar os desejos do Tomura. Só que galera, é o Alforone. Eu não acredito nisso, eu não acho que ele irá respeitar nada, eu acho que ele só falou isso para poder ganhar a lealdade da Liga dos Vilões com ele também. Eu acho, pelo menos. E não apenas isso, como depois ele falou o seguinte, que agora era a hora desse corpo repousar e se recuperar para aí então futuramente cumprir o desejo deles. Ou seja, provavelmente não veremos o Shigaraki depois ali por um tempo. Porque com certeza ali o Alforone vai tentar fazer o corpo dele ficar em estado de recuperação e deve ficar em uma animação suspensa novamente durante aí um bom tempo. E agora vem aquela cena que todo mundo queria ver, que era os alunos da UEA e os professores se recuperando, e começando pelo Bakugo, que acordou completamente desnorteado, não sabia onde estava, não sabia o que rolou, começou a perguntar para todo mundo, inclusive se preocupou com os outros, o que é um ponto um tanto quanto legal, porque o Bakugo antigamente não queria saber de ninguém, mas agora quando ele acordou, ele já perguntou pelo Midoriya, Todoroki, Endeavor, pelos professores e também pelo que aconteceu, porque galera, o Bakugo desmaiou antes de acabar a batalha, ou seja, ele não sabe quem venceu, ele não sabe o que aconteceu depois que ele desmaiou. Então ele estava completamente perdido. E logo após ele perguntar tudo isso, os seus companheiros de classe foram lá e falaram para ele toda a história, e também é um pouco preocupante. O Gran Torino está respirando por aparelhos, literalmente ele está entre a vida e a morte, mas está vivo, ou seja, o velho realmente é muito resistente, galera. E depois disso tem o Aizawa que, cara, tá acabado, infelizmente. Ele perdeu uma perna, perdeu um olho e aparentemente não vai voltar a ser um herói, galera. Porque ele perdeu a mobilidade e além disso perdeu o olho. Porque a Kirk dele funciona através dos olhos, ou seja, perder um olho é perder o poder da Kirk. Porque agora ele vai poder utilizar num campo de visão de apenas um olho, ou seja, limita muito o nível de poder que ele consegue alcançar. E logicamente, eles também receberam notícias da morte da Midnight, só que o Aizawa falou que agora era a hora de se preocupar com seus alunos. Até que é o certo, né galera, porque querendo ou não, os alunos são crianças que foram levados lá pelos professores. Eles não foram, tipo, obrigados, mas eles foram incentivados a ir lá lutar. E com certeza, essa coisa de serem responsáveis pelos alunos também deve acabar sendo uma influência para o final dos heróis. Porque, querendo ou não, heróis profissionais levaram alunos que não são heróis para um campo de batalha. E isso é uma coisa muito grave. Cara, a sociedade não vai ver isso com bons olhos. Isso é uma certeza. E depois disso, nós vemos o Todoroki completamente queimado, machucado, sem conseguir falar. E ele olha pela janela do hospital e na frente do hospital tem uma multidão aglomerada gritando atrás de respostas, querendo saber qual a relação do Endeavor com o Deb e se ele sabe a situação deplorável que o Japão está passando. Ou seja, literalmente eles querem uma coletiva de imprensa, só que infelizmente o Endeavor ainda está desmaiado. Ou seja, vai demorar um pouco até ele acordar e poder esclarecer tudo para o público, o que deve acabar levando ele para o final de sua carreira. E o Todoroki, vendo tudo isso e parando para pensar sobre as coisas, ele vê o seguinte, que o Deb fez tudo o que ele fez, machucou o próprio corpo, atacou todo mundo só para destruir o Endeavor, era uma coisa muito semelhante ao que o Todoroki fazia. Que no caso, ele fazia coisas simplesmente para poder irritar o Endeavor e também tinha o desejo de acabar com o Endeavor futuramente. Ele tinha o desejo, mas ao longo do caminho
foi fazendo amigos, foi esquecendo essa ideia e foi meio que superando o seu passado, mas sem deixar a mágoa passar. E isso é o Todoroki super de boa, com apoio, com amigos, com família. Agora imagina o Deb completamente isolado, aparentemente em algum lugar com algum vilão que a gente não sabe quem é até agora. Então era óbvio que o Deb iria manter o ódio dele sobre o Endeavor. E o Todoroki acabou vendo isso e viu a semelhança entre eles, que o Deb poderia ser o Todoroki no futuro. Só que, felizmente, acabou não sendo. E nessa hora, o Todoroki fala o seguinte, que o Endeavor não vai conseguir dar conta do Deb, e que tem que ser ele o que derrotará o Toya. Ou seja, literalmente aqui, já fica selado a batalha final do Todoroki. Todoroki versus Toya, no futuro aí distante, talvez. E agora vem uma cena bem legal, que é o Bakugo completamente doido, indo pelos corredores do hospital atrás do Midoriya. Ele literalmente está se esforçando, porque ele não poderia andar, mas ele está desrespeitando as ordens médicas só para conferir o Midoriya e ver se ele está bem. Uma coisa completamente diferente de quem o Bakugo era. Porque quem não lembra, no começo de Boku no Hero, o Bakugo mandou o Midoriya se matar. E agora ele está puto falando que o Midoriya não está morto, senão ele vai matar ele de novo. Ou seja, literalmente o Bakugo está preocupado com a saúde e a vida do Midoriya. Porque o quadro final é literalmente o Midoriya desacordado e as seguintes frases são ditas: que o Midoriya é o único desmaiado e não tem previsões de quando ele irá acordar. Porque o Midoriya literalmente quebrou os dois braços, as duas pernas e está muito machucado e possivelmente em coma. E nessa hora quem está lá com ele é o All Might, mas também é de se imaginar que a mãe dele deve estar muito preocupada, porque ela já falou ao longo do mangá para ele parar com isso, porque ela estava preocupada com ele, porque sempre que ele lutava, ele se machucava, e para ela aquilo era uma coisa muito difícil. Então imagine agora que o Midoriya está em coma, desacordado e sem previsões de voltar a acordar. É uma coisa complicada e é uma coisa muito séria. Mas também ele pode não estar em coma, ele pode estar naquele universo do One for All lá, conversando com os antecessores dele. É possível, sim, é uma chance, mas pode não ser isso também. Ele pode estar literalmente em coma e acabado. Porque agora, galera, tá muito difícil pro Midoriya voltar ativa também. Ou seja, ele vai ter que passar por um longo processo de recuperação até que finalmente consiga voltar a lutar. Então realmente deve ocorrer um time skip aqui em alguma hora para poder já voltar com o Midoriya recuperado e com certeza mais velho também. Mas galera, basicamente é isso aí, mais um capítulo muito bom, onde a gente viu mais um pouco das consequências e também do que todo mundo esperava para ver, que eram: os heróis estão bem, eles viveram, eles morreram, quem está vivo, quem está morto, e aparentemente todo mundo está ferrado. Mas galera, vamos esperar para ver, até porque Alforone conseguiu um exército e a coisa promete pegar fogo. E bom, se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, e é isso galera, valeu, falou!